Ich bin ein Berliner. I have a dream. There is a band of women, and to our manor born, emerging from the darkness past and looking toward the morn. Their mothers labored, waited through a night without a star. The morning shows a suffrage flag that bears the woman's star. Hurrah, hurrah, for equal rights, hurrah. Hurrah for the suffrage flag that bears the woman's star. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje convidámos a escritora Maria João Lobo de Carvalho. Olá, Maria João, bem-vinda ao programa. Olá, Lourenço. Olá, Henrique. Para falarmos sobre algumas das portuguesas que contribuíram ou lutaram pela igualdade de direitos entre mulheres e homens, sobretudo durante a Primeira República. Estas foram sugestivamente apelidadas pela Maria João de revolucionárias, título de um dos livros que publicou recentemente e termo que vou pedir emprestado para usar nesta introdução. Antes de escrever as revolucionárias, a nossa convidada escrevera sobre outras que, de certa forma, também o foram. A padeira de Alves Barrota, personagem que pertence sobretudo ao domínio da lenda, e a Marquesa da Lorna, a célebre Alcipe, aristocrata e erudita que contrastou com as mulheres do seu tempo. Contudo, tanto a padeira de Alves Barrota quanto a Alcipe foram casos isolados. Até ao século XX, a participação das mulheres no espaço público esteve praticamente vedada. Sobre o protagonismo das mulheres na nossa história, viajemos por poucos parágrafos até tempos recuados. Dona Teresa, mãe de Dom Afonso Henriques, ainda hoje é recordada por ter sido agredida pelo filho, facto, aliás, que carece de prova. Ora, Dona Teresa foi muito mais que isso. Foi uma figura real que personificou a vontade daqueles que queriam manter a ligação entre Portugal e a Galiza. Já a Rainha Santa Isabel, que viveu no século XIII, é recordada por ter procurado a conciliação entre o seu marido, Dom Dinis, e seu filho, o futuro Dom Afonso IV. Mais tarde, em 1383, a Rainha Dona Leonor Teles teve papel decisivo na assinatura do Tratado de Salvaterra, que estabeleceu o casamento da herdeira de Dom Fernando, Dona Beatriz, com o rei de Castela, e que esteve na origem da nossa primeira crise dinástica. Até ao século XIX, estes são dos poucos exemplos relevantes e documentados do protagonismo das mulheres na história de Portugal, o que é tremendamente redutor. Destes, a Rainha Dona Filipa de Lencastre é recordada pelo cuidado com que educou os filhos, e sua trineta, Dona Leonor, mulher de Dom João II, por ter fundado as Misericórdias. Também, em 1640, a ainda Duquesa de Bragança, Dona Luísa de Gusmão, terá influenciado o futuro Dom João IV a aceitar a coroa portuguesa. No campo artístico e intelectual, realce para a infanta Dona Maria, filha de Dom Manuel, uma humanista, para Josefa de Óbidos, pintora do tempo barroco, nascida em Sevilha, e para Leonor da Fonseca Pimentel, jornalista e revolucionária do tempo da Revolução Francesa, conhecida por a Portuguesa de Nápoles. Na primeira metade do século XIX, a Rainha Dona Carlota Joaquina teve relevância política como líder do chamado Partido Apostólico ou Absolutista. Contudo, e até à chegada do século XX, foi a sua neta, Dona Maria II, a mulher portuguesa que conheceu o maior protagonismo político. Dona Maria II, como já falámos neste programa por algumas vezes, foi muito mais que uma rainha decorativa. Estes exemplos sabem a pouco, muito pouco. A história com H grande foi sempre feita por mulheres e homens, e ainda esconde uma série de mulheres notáveis que urge resgatar do esquecimento. Então, nomes como Maria Amália Vaz de Carvalho, uma pedagoga, ou a médica Carolina Beatriz Ângelo, que foi a primeira portuguesa a votar, destacaram-se na luta pela igualdade de direitos entre mulheres e homens. Estes direitos passavam então pelo acesso à educação, que estas pretendiam que não se limitasse ao ensino de lavores e do cuidado da casa, e que abrangesse, pois, o conhecimento técnico e académico, pelos direitos políticos, o que significava o direito de voto, apesar de nenhuma na altura reclamar o direito a ser eleita, uma ousadia para a época, e pela emancipação da tutela masculina, o que também significava a possibilidade de divórcio. A luta destas revolucionárias não foi por certo em vão, mas à época ficou aquém dos resultados que desejavam. Em 1911, Carolina Beatriz Ângelo conseguiu votar graças a uma lacuna na lei
Depois, como viúva, fez prova de ser chefe de família e, como médica, provou ter instrução e rendimentos. Ou seja, votou na condição de substituta de seu marido. Por sua vez, os divórcios foram poucos. Abre aqui um parênteses para relembrar que a lei do divórcio foi das primeiras leis da República, decretada a 3 de novembro de 1911. Mais que por uma questão de igualdade, esta lei foi sobretudo motivada pelo anticlericalismo de Afonso Costa. Em termos práticos, e para além das mulheres terem dificuldade em garantir sustento, numa altura em que muitos empregos estavam-lhes vedados, o estigma social provocado pelo divórcio era grande, tanto nas classes altas como nas classes baixas. Note-se que, pela Concordata de 1940, o divórcio tornou-se vedado aos casais casados pela Igreja, que então eram a esmagadora maioria. A instrução foi o campo onde as revolucionárias deram passos mais significativos. O primeiro liceu feminino, Liceu Maria Pia, data de 1906, sendo depois do tempo da monarquia liberal. Em 1895, também ainda durante a monarquia, Domitília Carvalho tornou-se a primeira mulher a licenciar-se. Foi na Universidade de Coimbra, em Filosofia e Matemáticas. Mais tarde, viria também a licenciar-se em Medicina. Logo em 1911, Carolina Michaelis tornou-se a primeira professora universitária portuguesa, tendo então sido nomeada docente de Filologia Germânica na Universidade de Lisboa. Apesar destes avanços, o panorama era ainda desolador. Em 1911, cerca de 77% das mulheres portuguesas eram analfabetas. As revolucionárias da Primeira República pretendiam então que o Estado e as organizações filantrópicas laicas se encarregassem do ensino feminino, espaço antes ocupado sobretudo pelas ordens religiosas. Em 1910, estavam inscritas nos liceus portugueses cerca de 900 raparigas. Em 1926, ano da queda da Primeira República, estavam já inscritas cerca de 3.000. Neste campo, a Primeira República representou uma real evolução em relação ao tempo anterior. Mas, em 1926, data do seu fim, o caminho para a igualdade de direitos e oportunidades entre mulheres e homens ainda seria longo. Na altura, cheio de obstáculos e retrocessos. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. Passemos então à conversa, deixando ao Henrique a responsabilidade de fazer a primeira pergunta à Maria João. Não, a minha primeira pergunta é esta. É curioso que na República, de facto, se fazem, durante o período da República, portanto, entre 10 e 26, há uma série de avanços teóricos sobre a condição das mulheres na sociedade. Mas nos direitos políticos, por exemplo, não há avanço nenhum, há até um retrocesso. A Carolina Beatriz Ângelo votou porque de facto era viúva e era chefe de família e era licenciada em medicina. Portanto, ou seja, votou em substituição do marido. Em substituição do marido, mas logo a seguir foi feita uma lei em que se proibia expressamente as mulheres de votar. Fossem o que fossem, mesmo que fossem doutoradas em Filologia Germânica. Essa lei de 1913 explicita que o direito de voto é masculino. Exatamente. Portanto, por exclusão, claro. sim. Eles achavam que elas ainda eram influenciadas pelos padres e, portanto... Mesmo a Carolina Michaelis de Vasconcelos, que era professora universitária, e que, curiosamente, acho que foi ela que fez, foi uma das autoras insignes do Acordo Ortográfico de 1911. Que acabou com a fotografia com PH. Exatamente. Acabou com a... Com Teresa com TH. Acabou com a distinção entre o FI grego e o F latino e outras coisas. Foi preciso uma alemã para vir fazer isso. Foi preciso, exatamente. Mas curiosamente este acordo ortográfico de 1911 é aquele que defende implicitamente aqueles que são contra o acordo ortográfico de 1990. Sim. É um ciclo tudo. Mas sim, Henrique, voltou muito para trás. Voltou para trás. Voltou muito para trás. E depois voltou. Eu acho que elas foram usadas nas suas várias formas, nas ligas republicanas das mulheres portuguesas, no Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, através desses ativismos. Elas serviram à causa da República e depois de instaurada a República foram dispensáveis. Aliás, não foi só o caso das mulheres, uma série de outros o movimento sindical. E elas sentiram, elas todas, naquilo que elas escrevem, sentiram um profundo desgosto por exatamente terem a consciência de que foram úteis a uma agenda política e, uma vez consolidada, já eram um estorvo e não uma mais-valia. Elas todas, de maneiras diferentes, fizeram-nos sentir isso.
Isso é um facto. Sobre a Carolina Beatriz Ângelo, foi impressionante a luta dela para conseguir votar e como conseguiu ser autorizada a recensear-se nos cadernos eleitorais. E imagino que terá sido aquele momento na junta de freguesia, não se chamava junta de freguesia, Assembleia, diga lá, Assembleia onde se votava. Era uma Assembleia de Voto. A Assembleia de Voto de Arroios, estamos a dizer palavras erradas. Exatamente. Chegar lá com, imaginem, o Correio da Manhã, caras, tudo à espera, à volta para tirar fotografias à primeira mulher que votou. Não é? Porque aquilo teve aparato. Teve aparato mesmo, porque era a primeira na Península Ibérica a votar, supostamente. Eu penso que o sufrágio feminino, na altura, só estava autorizado na Finlândia. Isso. Só estava autorizado na Finlândia. Portanto, a Europa do Sul, ela foi a primeira. E houve jurisprudência e houve consultas até para ela poder votar. E não foi pela sua condição de mulher, foi justamente por essa ideia de chefe de família. Ou seja, em substituição. Saber ler e escrever, era viúva e tinha 32 anos ou 31. Sim. Por isso, imaginemos o aparato que foi naquele dia. E depois, quando foi a abertura das Constituintes, em que ela escreve uma carta linda que eu transcrevo à Ana de Castro Osório, a dizer o que é que sentiu, a alegria que sentiu de ver a Assembleia a abrir e as pessoas todas na rua com lenços a acenarem, a dizer viva e tudo isso. E, passado pouco tempo, tudo isto é revertido. Mas Ana Castro Osório, aliás, Ana Castro Osório é uma personagem importantíssima desta época. É de Mangualde, quer dizer, eu meto sempre assim alguém de perto alguém das tuas zonas. Na minha zona. Ela é de Mangualde e ela também tem uma grande desilusão depois em relação a uma evolução. Ana Castro Osório foi de todas estas minhas 12 desobedientes, como eu digo aqui, a mais ativista, que mais se batalhou todos os direitos. Escreveu muito. No fundo era o carro de ataque. E também escrevia loucamente e teve uma grande vantagem a família de entregar todas as cartas, todo o arquivo privado dela na Biblioteca Nacional. Exato. Por isso, muito do que eu aqui transcrevo é graças ao arquivo da Ana Castro Osório, porque como se imagina, estas 12 mais ou menos contemporâneas cruzam-se muito profundamente umas com as outras. Por isso, dentro do arquivo da Ana de Castro Osório há cartas a quase todas elas. Claro. E a grande parte deste trabalho é precisamente a partir desse arquivo, em que também há guerras femininas, não é? Claro. Na história que estávamos a falar antes de entrar aqui no estúdio, da Carolina Beatriz Ângelo e da Adelaide Cabete estarem a abordar as bandeiras da República, as primeiras bandeiras a serem içadas na Câmara Municipal. Logo nessa altura elas se pegaram uma com a outra porque a Carolina achava que a Adelaide Cabete estava a insistir num desenho que não era o melhor desenho, que não fazia nada bem, que não se podia contrariar, que ela que sabia sempre tudo, e fez queixinhas à Ana Castro Osório. Mas Portanto, isto é o universo feminino. Mas isso de bordar a bandeira não é nada de muito diferente do que se fazia no tempo da monarquia liberal. Por exemplo, a Rainha Dona Maria II ainda há bandeiras dos vários batalhões. Claro, o que é giro é que elas fizeram às escondidas na casa de costura da Beatriz Ângelo e foram apanhadas pela filha da Beatriz Ângelo, que entrou inadvertidamente na sala de costura e perguntou: mas o que é que estão a fazer? E a Beatriz Ângelo, muito aflita, disse: estamos a costurar bibs para os meninos dos asilos. E diz a miúda de 5 anos: ai, coitados dos meninos, mas que bibs tão feios. Bem, o Guerra Junqueiro, que era insuspeito, que foi um grande propagandista republicano, quando se abriu o concurso de ideias para a bandeira, ele defendia muito o fundo azul e branco. Que convenhamos era mais estético. Era mais bonito. Sim, e depois disse: eu agora posso ser preso a partir de qualquer momento por citar o Guerra Junqueiro, mas o que ele disse, era que a nossa bandeira ganhou, pareceu a bandeira de país de pretos. Mas foi mesmo isto que ele disse. O sangue derramado pelos portugueses, a esperança. Sim, o sangue também, mas o Senegal também tem isso tudo. Já agora sim. Mas esse tema da bandeira, nós até já falámos aqui sobre o hino e sobre a bandeira, correu muita tinta, não é? Da comissão. Muita tinta. E depois houve uma comissão e foram meses a discutir a bandeira. Neste caso, especificamente dos direitos e da luta pelos direitos, parece-me, eu não tenho grande apreço pela Primeira República. Aliás, aqui como historiador não tenho que ter nem deixar de ter, mas pronto. Sim, foi uma confusão também. Que na Primeira República, sobretudo, o que me pareceu que houve foi exatamente essa instrumentalização da generosidade e do voluntarismo de muitas mulheres, que com toda a legitimidade e todo o direito, porque é óbvio que devem ter igualdade, deviam na altura já ter igualdade de participação política e cívica, sobretudo motivada pelo anticlericalismo, porque todas estas questões de educação eram por todas aquelas ligas maçónicas, republicanas, de fomento
de uma educação laica. Isso. O que também é perfeitamente legítimo, desde que a ideia aqui era substituir Mas não correu bem. as ordens religiosas, que é uma velha. Não, se calhar na maçonaria, porque na maçonaria já agora houve lojas femininas na maçonaria. E elas faziam parte. E elas faziam parte. Quase todas. Depois deixou de... A Carolina, a Exatamente, quase Adelaide, todas a Ana fizeram Castro parte. Osório, quase todas fizeram parte. Depois deixou de haver lojas propriamente femininas e passou a haver lojas chamadas de adoção. Isso. Que era um plano um bocadinho inferior e depois acabou mesmo as lojas de adoção. Mas a minha pergunta é, se calhar, até aqui para ti, e pedindo aqui a autorização à nossa convidada para fazer uma pergunta ao Henrique. Será que, no caso da maçonaria feminina, as mulheres também não foram instrumentalizadas pelos próprios maçons? Porque, no fundo, objetiam um desígnio maior? Não tenho, quer dizer, eu tenho conhecimentos da maçonaria, mas não tenho conhecimentos históricos da maçonaria, digamos. Não sei, eu, sinceramente não sei. Eu, aliás, acho, o que eu conheço destas mulheres, mas a Maria João, claro que andou a estudar isto, conhece melhor, o que eu conheço das mulheres é que elas eram todas relativamente espíritos independentes, não eram... Elas foram aquilo que quiseram e não foram mais porque nós deixaram. Não, as que não deixaram foram na mesma aquilo que quiseram noutro país. Sim, exato. Umas para o Brasil, outras em França. Depois também o que mostra aqui uma Mas coisa foram é que aquilo que quiseram. poucas eram as mulheres que podiam ser espíritos independentes. Pois poucas. Contavam-se Eram só estas pelos 12. dedos das mãos. Contavam-se pelos dedos das mãos. Talvez fossem quase. mais algumas, mas quer dizer, Sim, mas muito estas aqui poucas. tinham em comum, tinham rendimentos próprios, alguns tinham estudos, como enfim, a Carolina Sim, as Miquel, todas tinham. a Beatriz Ângelo. Todas por aí estas fora. tinham. A Adelaide Cabeça, a Ana Castro Osório, quer dizer, eram pessoas que tinham mais estudos que a média das mulheres, muito mais. Bem, a média das mulheres, a mediana era ser analfabeto, digamos. 80%. Sim, 77, 77%, 80%. Portanto, o que não andava muito longe da taxa de analfabetismo total, que era 75. Mas sim, pronto, não mas andava, as mulheres as mulheres eram mais, ainda, quer dizer, ainda era uma... E estas já se distinguiam porque não só não eram analfabetas, como algumas tinham cursos superiores. Quase feitas... todas. Mas, Henrique, desculpa só interromper. Não, o exemplo mais comovente para mim é o da Adelaide Cabete. Porque, tendo nascido numa família pobre em Elvas, exatamente. Aprendeu a ler enquanto varria ao chão de uma casa de uma menina com posses, enquanto tinham que ser empregadas domésticas dessa casa em Elvas, de uma família com posses, a mãe, ela e uma irmã, e aprendeu a ler porque tirou um livro da estante da menina, encostou ao balde e começou a juntar as letras e sozinha aprendeu a ler. Mas depois, agora vou-vos escalar a todos os senhores deste estúdio, porque o presente de casamento, de namoro, que ela recebeu de um oficial de Elvas foi uma gramática. Pronto. bem. Ok? Melhor presente de casamento não há. Casou-se, passado 3 anos fez o exame de instrução primária, depois fez o liceu. O marido vendeu os terrenos todos que tinha na Figueira da Foz para conseguir custear os estudos da mulher e foi a primeira médica em Lisboa. Adelaide Cabete. O que se pode dizer aqui, já sabemos que aquela frase. Antes da Beatriz Anjos. Invertendo só aquela. Henrique, deixa-me só dizer mas isso tem uma razão. Mas isso tem uma razão. Médicas... Tem uma razão que nós percebemos facilmente. É para tratar de mulheres, sobretudo das doenças ginecológicas, era mais fácil vencer. Só aceitavam para serem tratadas e havia uma mortalidade infantil que não cabia na cabeça. As mulheres, portanto, aliás, por isso havia uma certa condescendência. Também demonstra um espírito de serviço ao mesmo tempo, não é? De serviço à comunidade, de serviço aos outros. Só voltando atrás nessa questão e sabendo que aquela frase por trás de um grande homem está sempre uma grande mulher, que é uma frase que não se usa, não é? E que não tem sentido. Mas neste caso é ao contrário. Ao lado de um grande homem está sempre uma grande mulher. Não é atrás, é ao lado. No caso, neste caso de que falámos, seria por trás de uma grande mulher ou ao lado de uma grande mulher está um grande homem, porque ele também, ao vender as coisas todas para custear os estudos, também foi alguém com pelo menos mais de metade, até com uma mentalidade bastante eles tinham que aberta, aceitar que as mulheres que estas mulheres pudessem ter uma vida pública, ou a escrever nos jornais, todas elas com pseudónimos, não é? Sim, começando pela literatura infantil. E muitas vezes até pseudónimos masculinos. Sim, houve uma até, a Angelina Vidal até se meteu a travar um duelo com o Cesário Verde por uma trica de jornal, e quando o Cesário Verde percebeu
que era não o Juvenal Pigneu que assinava aquela crónica, mas a Angelina Vidal. A Angelina Vidal teve que recolher as armas. Viu que ela era mais alta. Sim. Ela é mais forte, mais alta, ainda leva um estalo. Afinal, o Juvenal é a Angelina. Afinal, o Juvenal é a Angelina, não vou a armas com ela. Mas a Angelina Vidal, ao contrário das outras, foi ela que morreu completamente pobre, não é? Isso, Quase porque ela miséria. resolveu, como estávamos a falar há bocadinho, que resolveu divorciar-se antes da lei do divórcio. E como é que isso era possível? Pois não era, e por isso foi um problema para ela. Separou-se. Entretanto, ficou viúva, Separou-se ficou viúva, pessoas e mas bens. separou-se pessoas e bens, já não É. tinha direito à pensão da viuvez e teve que se fazer subscrições públicas entre as operárias, por exemplo, da fábrica de tabaco e outros benfeitores e alguns jornalistas Para com bom ajudarem. coração para ajudar. Ela acabava na total miséria. Só aqui um parênteses sobre a lei do divórcio. Houve uma discussão ainda em cortes, portanto ainda em termos de monarquia liberal, em 1900 sobre a lei do divórcio. Que em determinadas situações foi um projeto que não foi para a avançou. frente, não avançou, mas foi discutido em cortes, no período ainda do governo de Índice Ribeiro, 1900, a transição do José Luciano de Castro para o Índice Ribeiro. Sim. Quando estávamos aqui a falar da questão da medicina e de muitas delas serem médicas, eu fiz em tempos... Muitas são três, não é? São três, sim. A primeira. O Quem 12... A Domitília, O Quem 12 a ainda é... Beatriz Ângelo e a Adelaide. Adelaide Cabete. E há mais uma médica ainda. Esperem que continuem a falar, que eu tenho que refrescar a minha memória. Mas pronto, mas mesmo assim são algumas que são médicas. Esta também, a Primeira República, também o tempo da fundação das primeiras, ou da fundação, ou da instituição, ou da instalação das primeiras maternidades. A primeira Certo. maternidade, eu agora não me lembro do nome, mas foi, penso Foi a Alfreda Costa e e em graças... Coimbra houve uma também em 1911. Mas foi a Adelaide Cabete bateu-se até mais não por essa maternidade e demorou muito tempo a abrir as primeiras portas. As Isto primeiras já foi, portas, e na altura, pelo que eu me lembro, que eu fiz foi mesmo no fim da vida dela. que eu comecei a fazer, a recolher alguns elementos para uma história de uma maternidade em Coimbra, que eu agora não me lembro do nome, infelizmente. Bom, isto são as vantagens de se fazer o programa sem rede. Já me veio à cabeça o nome dessa maternidade. Mas nas maternidades da altura eram sobretudo as mulheres de poucas posses que iam para lá, muitas vezes eram até com bancos de leite para alimentar órfãos e tudo isso, e muitas iam dar leite e recebiam dinheiro por isso. Portanto, eram maternidades muito diferentes daquelas que nós agora. temos Sim, atualmente. esta comunidade médica estava muito preocupada com a mortalidade infantil, que era altíssima. altíssima. E as E maternidades... Desculpa só, Marisol. Não. As maternidades tinham uma... Isso agora já é a história da medicina, já é outra coisa. Não, mas eu gosto muito. As maternidades tinham uma função que era levar as mulheres a não ter os filhos em casa com risco de acrescidos Isso. e levá-los Para para um espaço, quer dizer, muito mais esterilizado, um espaço Isso. muito limpo, muito... para... Aparentemente, não é? Não, está bem, mas para os parâmetros da época, tu não Mas- sabes como é que se tinham. Henrique, são parentes. Sim? Quem trouxe, ou diz-se, bem, enfim, Sim. lavagem de mãos antes de entrar no... Asepsia, no- não é? antes de entrar no bloco operatório, Sim. lavar as mãos, desinfetar, foi a nossa Carolina Beatriz Ângela em São José. Pois, Muito porque bem. Porque os médicos achavam isto é coisas de raparigas com a mania das limpezas. Ela Sim. trouxe isso porque ela trouxe de fora para dentro, não é? Isso. Porque Era o exemplo que vocês podem não imaginar, mas o facto dos médicos começarem a lavar as mãos e as enfermeiras, como lavam agora ainda, Sim. com aquelas coisas que vai quase até ao cotovelo, não é? Como a gente os vê lavar, diminuiu brutalmente a taxa de Isso é infecção. infecções sim, lá, claro, brutalmente, claro, a partir da claro. Carolina Não, para a mas frente. só isso. Só isso. Agora, isso é curioso, eu estava só aqui a dizer qual era a função das maternidades, porque agora as pessoas continuam a achar que as maternidades têm razão de existir quando já não têm. Porque hoje em dia o que é difícil é arranjar uma mulher que tenha filhos em casa. Quer dizer, só por motivos Começa a ideológicos. haver outra vez. Sim, está bem, mas é por moda, não é? É moda. É moda, não é por necessidade de ter Henrique, filhos mas em casa. nestes primeiros tempos das maternidades, até pelo contrário, as classes altas e compostos tinham em casa, não é? porque Até tinham porque as tinham parteiras ou claro, médicos, é evidente, e com médicos. maior asepsia do que existia nos hospitais. Muitas vezes estes até eram hospícios onde estavam mulheres, como se diziam na altura, enjeitadas, que iam ter filhos, e muitas vezes eram até filhos que depois eram entregues à misericórdia e elas ficavam com leite e depois os bancos E de aí leite. Ou transferir seja, muitas doenças que passavam através que elas achavam estas três médicas, Sim, certo? sim. São 3 em 12, Em bolso. que transmitiam doenças através do leite também. Por Pois. isso havia aí sim. uma corrente Um ciclo, em que não é? era melhor as mães darem leite, amamentarem os próprios bebés, isto nas classes altas, obviamente, não é? Claro. Do que contratarem outras
porque podiam transmitir sífilis, entre isso, tuberculose, etc. Tuberculose, às crianças. Tuberculose era... Mas quer dizer, pronto, voltando agora às 12 mulheres, que só 3 é que são, só 3, não é? É 25%. Mas ainda 25% médicas é alguma coisa. É uma em Coimbra. E muitas jornalistas também. Não, os jornalistas eram todas. Sim, se entendermos jornalista como quem escreve no jornal, mas jornalista mesmo foi a Virgínia Quaresma. Essa fez jornalismo de investigação, mesmo crime no Brasil, cá andava. Chegou a mascarar-se de freira para poder estar no enterro do Duque de Palmela, ao pé do cadáver, a ouvir o que é que as pessoas estavam a dizer. Era uma repórter que levava a sério a sua. Levava a sério, era uma repórter extraordinária, negra, lésbica, provinciana, acusada de ser provinciana, e uma das primeiras na Universidade de Letras, por isso, também de Elvas. Também de Elvas. Era muito, muito corajosa. Era um exemplo de mulher corajosa. Esta, tiro-lhe o chapéu. Devíamos fazer uma grande homenagem. E na altura. Morreu pouco antes de 25 de Abril. Isso. Ela, não é? Em 73. Depois teve que vir para o Brasil, porque aqui, para assumir a sua escolha, tinha que ser sempre como uma governante ou uma dama de companhia que se fazia acompanhar, senão vinha a polícia de costumes. Vinha a polícia de costumes e não poderia ser como ela. Por isso, muitas delas foram viver para fora também, não é? Para além da questão da educação e da participação política, não é? Da questão do sufrágio. Algumas. E já vimos como no caso do sufrágio, logo pela lei de 1913, ela ficou restrita a homens com 21 anos, homens, e também que mostrassem posses. No fundo era mais ou menos a mentalidade liberal. Com algo de seu. E com algo de seu. Mas isso não vem nada de diferente do que foi, não é nada diferente do que foi o tempo liberal. O tempo liberal era exatamente a mesma coisa. Espera lá, era a ideia de ter... A gente chegou ao 25 de Abril mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Quer dizer, as mulheres podiam votar, mas era também só algumas. Mas essa mentalidade... Mas a fila que havia para votar nas primeiras eleições era 4 horas em 75. Em 75, 4 horas as pessoas à espera para votarem. Agora 40% fica em casa. Pois. O que é que diria a Beatriz Ângelo disto? São os chamados direitos adquiridos. Mas o que é que diria a Beatriz Ângelo disto? A Beatriz Ângelo, não sei. Quando soubesse passar estes anos todos, estamos em casa. Fiquei contente de um dos hospitais mais feitos há pouco tempo, teve o de Lourdes, não é? Levar o nome de Beatriz Ângelo, porque de facto todas estas pessoas, estas mulheres, aliás, têm muito pouca visibilidade pública. Quer dizer, tem a Maria Amália Vaz de Carvalho. Porque tem o liceu. Pergunte aos alunos de Maria Amália Vaz de Carvalho se sabem quem é a Maria Amália Vaz de Carvalho. Perguntem aos da Marquesa da Lorna quem foi a Marquesa da Lorna. Pois. Não, mas a Marquesa da Lorna é de outro tempo. A Maria Amália Vaz de Carvalho já é de um tempo mas o fundamento é o mesmo. As pessoas não sabem o que é que representa o liceu onde andaram. E tem muito pouco. Bom, Maria João, mas também há muitas pessoas que têm liceus Passos Manuel e Camões. Não, mas Passos Manuel Pedro Nunes. Passos Manuel ninguém deve saber. Sobretudo não sabe o que é. Uma coisa só para irritar o Lourenço. Eu nunca me irrito. Não sabe o que é a loxodromia. Eu também não. Pois, mas é das grandes questões, dos grandes avanços científicos que faz o Pedro Nunes. É loxodromia. Eu depois explico no outro programa. Agora vou ler sobre isso. Mas bonito. Agora, um exemplo bonito. A trineta da Carolina Beatriz Ângelo nasceu neste 5 de outubro. Foi? E chama-se Carolina. E foi não sei, só sei porque eu sou amiga da Maria João, que é bisneta da. Minha piada era ter nascido num hospital com o nome da bisavó. Temos de perguntar. No dia 5 de outubro. Mas foi bonito, não é? Era quase nascer em casa. Isso era uma coisa. Era quase nascer em casa. Não, mas as outras, por exemplo, Adelaide Cabete, que me lembro, tem o nome de uma rua ali na Quinta da Luz. Sim. Não, e aqui em Lisboa. A Adelaide Cabete também tem aquela história giríssima sobre o feminismo do transatlântico, que foi elas que criam. Que a mensagem delas passasse para fora das 4 paredes dos consultórios onde elas trabalhavam ativamente, não é? E não conseguiam que a mensagem chegasse às mulheres portuguesas, não conseguiam, tinham dificuldade. Certa altura, a Adelaide Cabete fez-se num transatlântico a caminho de Nova Iorque para representar no Conselho Internacional das Mulheres, para representar Portugal, e vinha uma viscondessa, peço desculpa, que tinham parte e perigo contra estas feministas, que elas diziam que eram umas histéricas, umas cêntricas, que se vestiam a homem, que usavam cabelo a Joãozinho e, portanto, não morriam de amores por elas. Chegando a Nova Iorque, a Adelaide Cabete tinha passaporte diplomático, passa pela polícia e entra, e a viscondessa fica barrada na fronteira. Porquê? Tinha-se esquecido a autorização do marido para autorizá-la a desembarcar em Nova Iorque.
portanto, ela, a partir daí, disse: afinal, presta homenagem às feministas, que pelo menos isto eu livrava-me de ter que voltar para Portugal ou trazer cá o meu marido para eu entrar em Nova Iorque. Para entrar em Nova Iorque. É uma E das daí histórias daí também podemos fazer agora a ponto para a questão do divórcio, não é? Já falámos da educação, Isso. da instrução, portanto, da participação política, que Sim, vimos embora que da foi instrução, condicionada. eu acho que A instrução. Ana Castro Osório talvez seja a que dedicasse mais. A Maria Amália foi a que. Maria Amália Vasco. A Maria Amália dizia primeiro educar as mulheres e depois A falamos do Carolina resto. Micaelis Pois. também. Carolina Micaelis. Aliás, isso sim era muito uma proposta republicana, a educação. Não é? Pois. Educação para depois dar a participação Laica, não é? política. Mas A educação estas laica. até nem iam mesmo, não iam tanto por esse diapasão. Elas queriam educar as mulheres. Estamos a falar também de mulheres um bocadinho mais velhas. A Maria Amália e a Carolina são as mais mais velhas. são as mais, já deste tinham grupo. 60 anos na República. Portanto, e nessa altura a guerra delas era educar as mulheres, era ensiná-las a ler, a escrever, a pensar e só depois pensar nos direitos cívicos, nos divórcios. Isso Pois. tudo depois. Primeiro educá-las. Pois, o que era- tinha só aqui um problema, que era a questão das mentalidades, não é? Porque pegar nas mulheres e educá-las, mas não conseguir que a sociedade, ou seja, a sociedade, no fundo, os poderes instituídos que aderissem a essa ideia também era ter complicado. escolas, elas iam ter escolas para todas, ter, Mas curiosamente, ter escolas. há uma tática política utilizada na Suécia que é muito engraçada. Acho que não foi replicada em mais nenhum país da Europa. A Suécia, em meados do século XIX, um pouco depois, decretou que as mulheres só podiam casar caso soubessem ler e escrever. Isso obrigou as mulheres a ler e escrever para se Era uma casarem. boa tática, E com então. outra questão, é que Mas ensinavam os filhos a ler e a escrever. Isso, mas aqui E não. uma mulher... Mas Nas nos aldeias países do nórdicos, norte e do sul. mas nos países nórdicos, até pelo luteranismo, e havendo Sim. uma leitura Da Bíblia, direta, havia uma claro. taxa de alfabetização muito maior do que havia. Sim, do mas que havia no sul, não é? também começou em algum sítio, quer dizer, ou Sim, seja, claro, não claro. nasceu as mulheres Não suecas, nasceu espontaneamente. finlandesas, assim, norueguesas, Não nasceram eruditas. nasceram eruditas. Por Tiveram geração que tiver por espontânea. isso. Mas esta tática era interessante, nunca foi feita nos países latinos, porque as crianças, no geral, então, nestas épocas, estavam muito mais tempo com as mães do que com os pais. Ah, sim. E quem Se é diz que estavam mas não tempo com os trabalhavam. pais. Sim. Se é que conheciam os pais. Se é que algumas. Pois, algumas nem os pais conheciam. Bem, mas isso também há agora, portanto, Sim. não é Não por aí que a diferença. Mas vamos então agora passar para... Divórcio. Para falarmos também sobre o divórcio, porque o divórcio, no fundo, acaba por ser das maiores falácias da República. A lei. A lei porquê? Porque a lei, de facto, é aprovada logo em 1911. E depois? Foi das primeiras coisas. Aliás, a lei do divórcio é contemporânea do que foi da separação da Igreja do Estado, que era o grande cavalo de batalha do Afonso Certo. Costa. Daí o Afonso Costa ter querido ficar Sim. como Ministro da Justiça. Não é? Certo. Que era a grande ambição dele, era ficar como Ministro da Justiça para poder fazer, sobretudo, estas duas leis emblemáticas. Mas o divórcio, na prática, não funcionou. Porque Porque era uma lei, era uma lei. volitiva, não partia da vontade e não da situação. e da Que, digamos, carteira. E até da condição, não havia condições económicas, Nós hoje nem da carteira. sociais. Dependia da Pois. carteira. Se tinha Mas dinheiro, nós hoje temos conseguia uma série de leis divorciar-se. assim, por exemplo, o direito à habitação. Tu podes fazer uma lei, na Constituição, toda a gente tem direito à habitação, não temos é... Sim. Está bem, onde é que está? Não é? Quer dizer, não serve de nada. E a lei do divórcio na altura é um bocadinho assim. É, Sim, porque as há pessoas- divórcio, sim senhora. Demora anos. Agora, o projeto- quem é que pode divorciar-se quando as mulheres não A trabalham? Virgínia Castro Almeida. Claro, a claro. Joana. Claro, podem se for. Claro, no fundo foi permitir algo para o qual não havia condições, nem Exatamente. as mentalidades estavam preparadas para. Toda a sociedade, nas classes altas e nas E classes baixas. confiscavam-nos os filhos, como aconteceu Pois. nos dois casos que aqui estão, tanto na Angelina Vidal como na Virgínia Castro Almeida, os filhos foram tirados e passaram para o pai, porque elas as duas é que quiseram. Uma já com a lei aprovada, a Virgínia, a Angelina Vidal ainda sem a lei, mas o facto é que ficaram sem os filhos. Pois. Era de facto muito Não, e o complexo. patriarcado, a começar logo pelo Essa de Queiroz, em 1845, que era filho de mãe incógnita. Que é uma coisa Sim, é uma coisa Nem extraordinária. incógnita, se Sim, fosse só o pai, sabia sim. que era o pai. A Claro. mãe só soube muito depois porque o senhor era casado e, portanto, não podia ter um filho de uma mulher, Olha, de outra. De uma mulher outra. Neste livro que eu escrevi a seguir, que é a História de Portugal de Cor e Salteada, que é toda uma brincadeira, eu estive a fazer as contas aos reis que não tiveram filhos bastardos. E são muito São poucos. muito poucos. São poucos. Não, e sobre as mulheres também farto-me de, ou, aliás, foco em Mas poucas os que páginas tiveram ou que não as outras soube. mulheres importantes, não é? Não são Sim. só estas. Os que há. não tiveram ou que não soube. Ou que não soube. Que não se soube. Oh, e aqueles Não que tiveram- Não foram reconhecidos. Não, havia uns que não era mesmo possível. Sim. Dom Sebastião.
Está bem, mas outros também, se quiser, nem os filhos dele tiveram, não é? Porque... Ao que consta, Dom Afonso VI também não. Dom Afonso VI também Sim, não. E também o próprio Dom Miguel não seria filho do Dom João VI. Pois. Bom, Bem, enfim, por aí com fora. essa rapariga, Carlota Joaquina, Era tudo possível. que era tão generosa nos apetites, como eu ouvi aqui, Mas no outro programa. Citando Vasco Polivalente. Isso é do Vasco Polivalente. Mas adorei a frase, é mesmo. O marido não lhe ficava atrás, basta uma pessoa lembrar-se daquela poema sobre a mulata. Sim, do João VI. Que é o poema brasileiro, não é? O do João VI. É uma bela história de aventuras. Eu diverti-me muito a contar todos estes, sei lá, 2000 e não sei quantos, 700 anos, desde que os suevos e os iberos estiveram aqui, só nas partes mais divertidas. Por isso é uma visão diferente do que está aqui nas Revolucionárias, mas é uma brincadeira, como se fosse uma banda desenhada sem desenhos. É brincar com estas personagens que de facto estamos só aqui em 2 segundos, já nos lembramos. Não sei quantos episódios. Nós hoje olhamos para trás e vemos o que foram as causas destas 12 revolucionárias, já numa perspectiva de 100 e tal anos depois, e já nos parece uma coisa perfeitamente anacrónica, não é? Porque hoje as ideias e o debate já é completamente diferente, mas elas de facto na altura marcaram significativamente. Rasgaram caminho para nós podermos hoje trabalhar e ter uma profissão, conciliar a casa com a profissão. Elas já diziam isso nessa altura. Apesar do retrocesso que houve posteriormente, não é? O retrocesso nas leis, sim, mas nos costumes eu acho que abriu um bocadinho de caminho. Sim. Porque elas próprias já diziam, é possível conciliar, fartam-se de dizer isso nos seus escritos, é possível conciliar a vida de mãe com a vida de profissional, é uma questão de método e de organização. Isto porque não nos podemos esquecer que muitas destas mulheres tinham mesmo que trabalhar nas fábricas, não é? Sim. E trabalhavam 15 horas, 16 horas, 17 horas a ganharem muito menos do que os homens, e aí não era escolha, elas tinham que trabalhar para o sustento da família, não é? Claro. E nós estamos sempre a pensar nas mulheres como as dondocas que tinham muito dinheiro e estavam em casa a gerir casas e a ter filhos. Isso é uma parte ínfima da sociedade. A esmagadora maioria dos campos, nas fábricas, nas pequenas vilas, aldeias, por aí, pelo país inteiro, não tinham outra alternativa senão trabalhar. Praticamente não tinham tempo livre, porque tinham que conciliar o trabalho, muitas vezes nas fábricas ou no campo, com a vida da família, enquanto o homem, quer trabalhasse no campo, quer trabalhasse nas fábricas, depois tinha tempo para ir para a taberna, estar com os outros, tinham tempo para tudo. Tinham tempo para tudo. As mulheres muito é que não. menos. E elas, a Angelina Vidal é um dos casos em que mais escreveu a gritar por estas injustiças que se mantinham e que se agravavam. Sim. Era absolutamente... Agora, a mim comove-me estes exemplos. Agora, reforçando a ideia, a mentalidade da Primeira República, que foi uma mentalidade não aberta à democracia, mas profundamente burguesa, a Primeira República, os homens típicos da Primeira República, desde Afonso Costa, António José de Almeida, Bernardino Machado, todos eles eram burgueses, em termos de mentalidade, que eventualmente poderiam estudado, tinham estudos. A mentalidade da democracia é burguesa. Sim, está bem, tudo bem. Mas quando eu falo aqui de uma mentalidade burguesa, é naquele aspecto burguês liberal, ou seja, exclusivista e não inclusiva. Mas são esses que são mesmo democratas, os burgueses liberais. Estou a tentar. Estás a tentar desconstruir a argumentação, mas de acordo com os conceitos. Os liberais são sempre democratas, no geral. Sim, mas tirando qualquer extremista que deixa de ser liberal, Henrique, e deixa de mas ser na altura o liberalismo era exclusivista, enquanto a democracia era inclusiva e queria exatamente o sufrágio universal. Nas definições do grande salto do liberalismo para a democracia. Estás a falar do liberalismo da altura. Pois, e não só. A Primeira República foi um regime liberal. É claro que foi. Não foi um regime democrático. Não é? Porque não tinha sufrágio universal, porque não tinha todas as condições que nós temos hoje em dia. Apesar deles se proclamarem democráticos. Talvez fosse democrático mais até. Porque quanto tempo é que era a média de um governo que demorava aqui? Um mês? Demoravam meses, poucos meses. Governos de meses, pois. Governos de meses. Não, mas desde que o sufrágio não seja um sufrágio universal, por definição não existe democracia. Quando o sufrágio é ou só masculino ou censitário, que eram os critérios liberais. Eram os critérios. Pronto, é mais aqui, eu não estou a dizer na ótica de hoje que o liberal é democrata. Nisso a República é semelhante, é mais semelhante à monarquia liberal. Sim. Do que depois, tanto ao Estado Novo e sobretudo depois do 25 de Abril. Sim. A ruptura é com o 25 de Abril, claramente. É a grande ruptura. É claramente. Mas, portanto, a mentalidade da Primeira República não era uma mentalidade que estivesse aberta à inclusão das mulheres no espaço público,
e na participação. Aliás, esse é Vimos, uma das evidências porque o regime não era democrático. Mas não estava em Portugal, nem estava na maior parte do mundo. Nem na maior parte dos países. Porque também Se não bem é. que, Não era. repara, As inglesas gritavam mais alto, Sim. não era? o sufragismo era uma realidade já em 1912 e 13 Sim, no Reino Mas Unido. pelos direitos a votar, não é? E a Primeira Guerra alterou muita coisa, porque com os homens na guerra, na frente de batalha, as mulheres ocuparam muitos postos Sim. que pertenciam aos homens. Não é? Isso foi um momento importante. E aqui era uma. No fundo, queriam abrir as enfermagens às mulheres e para elas poderem ajudar na Primeira Guerra e fizeram aí, Exato. estas 12 fizeram aí uns movimentos para E que a as Cruz mulheres pudessem Vermelha ajudar a e Cruz uma série de- Vermelha e mulheres entrarem na Cruz Vermelha. E saindo aqui um bocadinho desta época que temos estado a falar, sobretudo da Primeira República e estas 12 revolucionárias, Maria João também como escreveu sobre outras figuras, que foram mais casos pontuais, como eu disse aqui na introdução, mas a Marquesa de Lorna marcou também por ter sido uma mulher... A Marquesa de Lorna é um exemplo absolutamente invulgar. Não é? Foi uma exceção. Foi uma exceção época. e muito porque pode parecer um paradoxo, mas o facto dela ter estado presa durante 18 Tanto anos foi o maior caminho para a liberdade. Porquê? Porque conseguia ler tudo o que havia para ler e mandava vir livros do estrangeiro, livros proibidos cá, que entravam no convento através do Flint Elise e de outros professores que ela teve. E foi aí que ela conseguiu falar 7 línguas, saber tudo o que se passava lá fora e depois deslumbrar como deslumbrou a nossa sociedade e a Áustria, não é? E França, todo lado para onde ela passou. Claro. É Maria que João, só para contextualizar... estamos a falar em 1700, ela foi presa pouco tempo depois do No tempo terremoto. do Marquês de Pombal, tinha 8 anos, não é? Porque ela era neta da avó Távora, e a avó Távora, como sabemos, foi implicada na tentativa de morte do rei Dom José, e a partir daí o Marquês de Pombal, que não era um rapaz meigo, que não era Marquês de Pombal ainda, era quando era. Não é? Era, desde 1759, quando era, sim, portanto, a altura... resolveu prender toda a gente. Pronto, que tivesse a ver com Não, Aveiros, toda a gente Alornas tivesse e Távoras, Távoras e que tivessem implicados, supostamente, Não na fosse ela tentativa. com 8 anos começar a Távoras, conspirar Aveiros, contra... Não fosse ela com 8 anos começar a era conspirar tipo contra o um rei. É a Sim, linha sim. do Voga, praticamente. Era a linha do fogo. Assim. Távora, Varosa, Todos toda aquela aqueles que zona. achassem Távora, Varosa. E por aí tudo fora. aquilo que Não fosse a coitada da Marquesa da Lorna com 8 anos começar a conspirar contra o Mas Marquês. o problema é que ele portanto, deixou cá o filho mais pequenino, o Alorna, depois, Certo. o Pedro, ficou em liberdade e foi o primeiro aluno do Colégio dos Nobres. Marquês de feito Pombal pelo Marquês de deixou. Pombal. Isso, é tudo o Colégio dos paradoxal. Nobres depois foi um flop. porque Isso, aquilo mas pronto, aluno número foi- 1 foi o rapazinho Alorna, irmão da nossa Marquesa. Depois serviu no tempo Que das depois guerras serviu, napoleónicas. exatamente, e que é Exato. aquela polémica gigante, não é? Porque é que ele serviu com o exército de Napoleão e não com. Exato. Enfim, que a irmã, a defender o seu sangue, dizia que nada era assim, é tudo uma ilusão, conseguiu branquear a situação toda. Mas ela, apesar de ter Mas sido ela- uma exceção, porque foi alguém que da contrariedade fez força, mas não fez cont- escola nem abriu caminho como estas. Portanto, foi alguém que marcou pontualmente Foi um caso. um caso isolado. Pronto, mesmo os seus pares, aquelas que ainda liam alguma coisita, que estavam cá fora em liberdade e que iam visitar a agrado ou aos salões que se organizavam dentro do convento, mesmo essas ficaram aquém, hoje muito aquém, apesar de escreverem, de publicarem, entre aspas, sua adesão, ficaram muito aquém do que foi a Alcipe, não é? Por ter sido também introdutora do movimento pré-romântico, de Sim. ter tido coragem para lutar pela educação com a Rainha Dona Maria II. Lá foi manipulá-la o mais que pôde para se criarem escolas Sim, para sim. raparigas. Já ter no andado fim da pelo vida, mundo porque ela todo. teve uma vida longa, Uma não é? vida muito longa e foi expulsa pelo nosso querido Pinamanique por estar supostamente envolvida numa conspiração. Ela primeiro tentou matar o Dom José, depois tentou matar os outros todos. Pois, que vinham a exatamente, seguir. tentaram, pronto, ela com 8 anos, claro, tentou Exato. tudo e portanto foi para Londres e aí as coisas também não correram da melhor forma. Lá se meteu com o da Vendeia, com Henri Forestier e há toda uma história que é Portanto, muito longa com para contarmos francês aqui. conservador, Vendeia. Pois, só que 25 anos mais novo e que morreu tristemente com um chá, com determinadas mesinhas lá dentro, que talvez tenha sido por acaso. Que a Sim, nossa... uma casualidade. Foi uma casualidade. Uma casualidade. Mas pronto, E o não se Putin resume. ainda não era presidente da Rússia. Não, o Putin ainda não. Ainda não lhe deu ideias. Mas isto aqui em pouco tempo não dá para resumir. Sim, Foi claro, uma vida claro. absolutamente invulgar, mas para o ano vamos ter uma série na RTP, por isso vamos esperar. Claro, que... claro, é só para fazermos aqui um bocadinho a distinção entre Digamos o que é um foi a caso Marquesa de pontual Lorna, e porque não foi um caso movimento pontual. feminismo, não. E aqui um movimento que não sendo um movimento coordenado, não é? Estas 12
penso eu, e corrija-me se eu estiver errado, não estavam coordenadas. Algumas estavam. Sim, estas mas como ativistas, um estas movimento- Beatriz Ângela, Adelaide Cabeta, Virgínia. Sim, as que eram Ana Castro. republicanas e maçónicas estavam coordenadas. Pois umas entre elas. diziam-se mais republicanas e menos feministas, outras o contrário, mais feministas e menos republicanas, e isso era um insulto. Quer dizer, Pois. a Carolina Michaelis e a Domitila nem se diziam republicanas. Não, essas Que eram diziam-se. prévias, não é? Eram prévias. Prévias à República. Essas eram, digamos, pura e simplesmente a favor da igualdade no sentido da E a igualdade a institucional Maria Amália e a entre os Carolina. homens e mulheres. A Não, Maria Amália e a Carolina mais. pois, e Não a é? Carolina, As duas mais Carolina antigas. Michaelis. Essas duas, sim, diziam-se mais. A República não era um assunto. Pois, naquela altura. era uma Se calhar porque nem era uma questão política, era uma Não. questão educacional de Era terem escrever, direito. era ensinar as mulheres a ler e exatamente. escrever, eram os direitos das mulheres, eram os direitos Era uma das- coisa mais intelectual. Sim, mas também não eram do que- sufragistas ao mesmo tempo. Pois, não, eu acho que elas não. Depois, quando veio a República, elas. Muitas. A Carolina Michaelis, por exemplo, foi usada, segundo diz o marido, ou segundo escreveu o marido, como cabeça de cartaz para determinadas republicanas, porque ela tinha tal Para poder para atrair e tal. Era tão conceituada no meio, não é? Pois. No Porto, em Coimbra, como a primeira professora universitária e também em Lisboa, que dava jeito às feministas porem lá a Carolina Michaelis como cabeça de cartaz. Coisa que indispunha o marido, que dizia: estas feministas são todas umas histéricas e obviamente estão a usar a Carolina para a causa. Pois. Pronto, sabendo que ela tinha. Claro que ela queria sempre ajudar a mulher a sobressair e a estudar e a saber e a trabalhar e tudo isso. Por isso conjugavam-se as vontades e ela era usada como cabeça de cartaz, Claro, claro. já numa idade avançada. Não falámos aqui tanto na parte cultural, também existiram, todas elas tinham uma intervenção e escreviam nos jornais, mas não Isso. estando agora aqui a pensar numa escritora mais marcante, numa pintora A Ana Castro Osório Ana escreveu Castro livros Osório belíssimos, escreveu brilhantes, muitos Ambições, livros, o Novo Mundo. Sim. A Virgínia Castro Almeida, eu li em miúda todos os livros dela, porque eram dos meus pais, e O Céu Aberto, a Dona Redonda, Novas Aventuras da Dona Redonda, Em Pleno Azul, Fada Tentadora, tantos títulos giríssimos na altura, para eu ter gostado, e passado tantos anos, e onde elas começavam quase todas pela literatura infantil. E pela Depois iam passo a recolha, passo até- pela recolha dos contos tradicionais, porque a Carolina, vinda da Alemanha, amiga do Grimm, ou os pais amigos do, sim, do- sim. achava uma bizarria, com um folclore tão importante em Portugal e tanta tradição oral, não havia quem recolhesse os contos infantis portugueses. Bom, e a partir daí começou a lançar o rap. A Ana Castro Osório apanhou isso, fez a recolha por exemplo, a Carochinha é um bom exemplo Sim. de um conto tradicional português, e a partir daí elas começaram todas nessa senda dos contos tradicionais e depois inventarem um bocadinho mais e começaram. Carochinha é um conto tradicional português, não sabia. É a história da João Carochinha. Ratão, por sim. exemplo. Mas é curioso, João Ratão. já conta com o PRR, não é? Ela estava a ver o som da cozinha e encontrou uma moeda que é sempre o desígnio português, é não trabalhar e encontrar qualquer coisa. Encontrar Depois uma moeda escolher de ouro. pela voz o E pretendente. depois o facto dela se querer casar porque Não, mas eles é rica. que vão escolhê-la, atenção, ela é que manda, Não, quem é que ela é que escolhe, quem é que escolhe, não. ela é que escolhe. Pronto, ela é que vê quem é que Pois. gosta e quem é que não gosta. E depois Então, que escolheu o João feminista. Ratão, aquilo foi mau. Era ambicioso demais. Era ambicioso mais. acaba por ter um triste fim. Exatamente. Maria João, e não chegando agora à atualidade, também não é o propósito, este é mais, nós estamos mais a falar de história, mas hoje temos questões completamente diferentes. Eu aqui num ponto de vista de homem, não aliás, como em nada, como eu não entendo a luta entre classes, também a luta entre sexos, para mim é uma coisa que acho que A nós já não estamos nos todos... faz sentido. Pois, faz sentido cooperarmos e estarmos todos. Não, isto agora aqui depois tem que sair. Mas não só a luta entre classes, como a luta entre sexos é algo que não me faz sentido, muito pelo contrário. Mas hoje as questões são completamente diferentes. São diferentes, mas convém não esquecermos que não está tudo feito para Claro, as mulheres. claro. E há 50 Claro. anos ainda havia, por exemplo, o papel... Claro. Muito por o fazer. papel Mas não uma luta Salários. contra, não uma luta de homens contra mulheres, mas uma luta para as mulheres terem, obviamente, a mesma. Sim, porque ainda é preciso cotas. É uma Ainda foi, bizarria. pois, sim, ainda não está é? a ser. Ainda está a Quantas ser mulheres preciso. presidentes de Câmara há? Sim,
Pois, mas, por exemplo, nós tivemos ainda há pouco Chefe tempo. de Estado, tivemos ainda, a última foi Dona Maria II, não é? Sim, Foi. tivemos uma primeira-ministra. E Primeira-Ministra tivemos Maria Lourdes Maria Pinto Lourdes Silva. Pinto E foi uma Primeira-Ministra. Foi com um governo delimitado. Henrique, e com uma Primeira-Ministra não eleita. Não eleita. É isso, Não foi eleita. de iniciativa presidencial. Foi delimitada. E mesmo líderes de partidos, tirando Tivemos o Manuela Bloco de Ferreira Esquerda Leite. Manuel Ferreira Leite. e a Assunção Cristas. E a Assunção Então, e o Cristas. Bloco? E no bloco, tirando No um bloco Bloco. de esquerda, tirando o disse Bloco, ele, não ouvi, não. comecei por Desculpe, dizer, porque aí são duas já seguidas, Já duas. Catarina Martins e Mariana Mortágua. O Partido Comunista e o Partido Socialista nunca tiveram É uma isso, mulher. falta o PS e o PCP. Que curiosamente é engraçado. PST. Mas eu ia dizer, mesmo no meu tempo, pessoas que eu conheci, mulheres que eu conheci, sei lá, a Sofia de Mel Breiner, Isso. ou a Maria de Jesus Barroso, ou isso, eram pessoas que não se Natália. afirmando, a Natália, A obviamente, grande Natália. a grande Natália Correia, que não se afirmando propriamente como feministas, aliás, até penso que nenhuma delas gostava do nome feminista, mas foram pessoas fundamentais para os direitos das mulheres. Claro. E como exemplos e como, enfim, como interventoras na política, que foram todas, não é? Exato. Umas mais Mas foram, que mas outras. quando nós conseguimos reunir 10 ou 12. Não é? Sim. E não conseguimos mais. Não, e mesmo algumas das mulheres, houve uma altura em que se achava que as mulheres, quando chegassem ao poder, as coisas iam ser todas diferentes. E para a gente ver no mundo, não é? No mundo, as grandes mulheres que chegaram ao poder eram todas conservadoras. Estou a falar, por exemplo, a Thatcher. A Thatcher, sim. Thatcher. Agora, muito recentemente, a Merkel. A Merkel, muito recentemente, também a Theresa May. Pois. Quer Mas dizer, A Golda. mas essa eu interrogo-me se A terá Golda- tido poder. A Golda Theresa May. Meir, a Israel, quer dizer, que foi das primeiras, Temos a nossa Hillary. também. Quer dizer, nos Estados Unidos já houve um presidente negro, que era uma coisa que se ia que era impossível. Nunca houve Impossível. uma mulher. Pois. Por um No triz. Brasil Por um já triz. existiu uma mulher, presidente. Sim, mas também não teve Dilma Rousseff. não teve um filme muito agradável. Pois não. Porque foi impeached. Ou seja, Impeached. temos muito Muito caminho é. caminho ainda para caminhar e para pedalar e para Mas não lutar. em guerra. Mas É. não em guerra, já agora de uma forma pacífica, todos nos Exato. complementamos, não é? Exatamente, é isso. Mas é preciso não desistir de ter voz. As mulheres, para todas que nos estejam a ouvir, por favor, Claro. digam o que pensam quando querem, sem condescendências e o que lhes apetecer, e é assim. Exatamente, espíritos livres. Espíritos Que é o livres. que- Para é o isso que é que é o precisamos. 25 de Abril e o 25 de Novembro. Exatamente. 25 de novembro. Eu já era nascido nos dois. Eu também, mas eu não também. tinha participação pública. Ainda não. Eu tive. Ainda me estava a Eu, participação alfabetizar. O Henrique teve, que eu já ouvi. E Eu tive participação eu só fui pública. exportada para a Inglaterra sem bilhete de volta porque as coisas estavam aqui tremidas, então não fosse correr qualquer coisa mal. Muito bem. Maria João, Muito obrigada. foi ótimo, obrigado. Obrigada. Henrique, nós até para a semana. Este programa tem o apoio de Germano de Souza, o Laboratório de Portugal. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Salomé Rita. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Souza, o Laboratório de Portugal.